Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, como eu prometi, essa aqui é a nossa videoaula de conceito das sobrancelhas femininas, tá? Lembrando para vocês que todo o conceito, ele vai demorar aí de 3 a 4 sessões para ter um resultado, porque nós precisamos que os fios, né, nasçam nos locais onde não tá tendo fios, onde está com falhas. Então, a gente começa aí higienizando as sobrancelhas. É importante tirar toda e qualquer sujidade, né, que haja, porque isso impede o nosso resultado. Nós temos que trabalhar com o ambiente 100% limpo, né, da região onde vamos epilar. Como já falamos, né, em outras videoaulas, as sobrancelhas têm um poder de representar os sentimentos das pessoas, né? E quando nós nos deparamos com uma sobrancelha assim, falhada, você repara que nesse caso em específico, nós temos uma sobrancelha bem mais quadrada, né, no início, e aí nós temos esse efeito mais afinado aí do ponto alto até o ponto final, tá bom? Então, nós começamos aí a fazer a marcação com o paquímetro, com a mesma regra, né, que nós viemos já trabalhando em outros vídeos, sempre observar para a limitação das sobrancelhas, né, marcar exatamente os pontos que precisam ser marcados, porque isso vai depender para termos um design bom, né, um design 100% perfeito, tá bom? Então, nós vemos aí marcando o primeiro ponto central, tá? Eu faço essa divisão aí com o paquímetro para que eu consiga marcar exatamente o ponto central das sobrancelhas, né, na região da glabela. Gente, nessa técnica, eu pinto o paquímetro aí dos dois lados, tá? E aí eu consigo marcar simultaneamente os dois pontos iniciais, tá? Levando em consideração aí todo o espaçamento adequado, né, de uma sobrancelha para outra. Isso eu já fiz com o ponto central marcado, já consigo ter essa noção, tá? E aí eu consigo imitar esse ponto inicial traçado, tá bom? Aí eu puxo pra cima com bastante delicadeza, porque eu não quero machucar minha cliente. Lembrando que hoje estou usando um paquímetro laranja, um paquímetro pequeno, um paquímetro mais em conta. Depois eu posso estar dando dicas para vocês sobre ele. Ele é muito bom também, você pode estar utilizando em todos os teus serviços aí, não só sobrancelhas, mas lábios também, tá? E aí eu venho fazendo a marcação do ponto inicial da minha sobrancelha de um lado, depois do outro, tá? O que acontece aí? A minha cliente, ela já tem vindo para o atendimento comigo há algum tempo. E esse resultado que nós já conseguimos ver já é o meu trabalho sendo executado de algumas sessões passadas, tá? Essas falhas que nós ainda temos são falhas que demoram um pouquinho para crescer, porque a minha cliente ela andou fazendo a sobrancelha em casa e aí acabou tirando mais do que precisava e criou essas falhas aí nas sobrancelhas, tá? Então, eu tenho que respeitar o tipo de sobrancelha que a minha cliente gosta, o tipo de sobrancelha que é adequado para o rosto dela. Eu tenho que deixar também muito fixo na nossa imagem aqui a simetria correta que eu tenho que utilizar. A simetria correta que a minha cliente tem que ter no rosto dela. Porque a sobrancelha, gente, como nós já vimos falando em outros vídeos, ela é responsável pela harmonia do rosto. Então, nós temos que desenvolver, como designers, a harmonia perfeita do rosto dos nossos clientes, tá? E aí, o que acontece? Como o paquímetro ele tem a função de marcar um pouco mais grossinho, eu venho aí com um palito, coloco um algodãozinho na ponta e venho afilando essa marcação para que eu tenha, né, um design mais específico, tá? E mais suave. Depois eu vou vir marcando aí com o lápis o ponto alto e o ponto final, tá? O ponto inicial já tá marcado, mas depois eu venho firmando também o ponto inicial, tá bom? Essa marcação, gente, ela é mais precisa para mim, assim, mais rápida. É bem simples de fazer, tá? Depois que eu faço essa marcação com o ponto alto e o ponto final, eu venho firmando aí o ponto inicial mais uma vez, tá? Para que eu tenha certeza que o meu paquímetro acertou, tá? E depois dessa certeza, eu venho reafirmando mais uma vez o ponto alto e depois o ponto final. Gente, repara que eu faço várias vezes isso porque eu quero ter a certeza de que eu estou trabalhando de forma correta na minha cliente, tá? Essa marcação é executada baseada na medida triangular, tá?
que é a que eu utilizo com mais frequência, tá bom? Depois eu venho aí fazendo a marcação do ponto inferior, né, da extensão do ponto inicial até o ponto alto e do ponto alto até o ponto final. E, gente, repare que a minha sobrancelha, ela tá um pouco marcada demasiadamente, tá? Então, depois eu venho afilando para suavizar e manter aí um design mais harmônico, tá? É importante que eu faça isso desde a marcação, tá? Para que eu não me perca durante a retirada dos pelos, tá bom? E aí eu venho, faço a parte superior também, do ponto inicial até o ponto alto, do ponto alto até o ponto final, e vou para o outro lado. Gente, repare que eu começo sempre pela sobrancelha falhada, que é a que depende de muito mais cuidado, tá? E aí, agora eu tô traçando o lado direito da minha cliente e a gente tem que reparar também aí que nós temos uma falha significativa, né? Nesse lado direito também. Então, a gente vem com bastante cuidado, tá? Nessa parte inferior, eu não cruzei referências com a linha, tá? Por quê? Eu quero que vocês desenvolvam um olhar crítico e clínico, tá? Quando você olhar para a sua cliente, você tem que já analisar de imediato os pontos que você precisa trabalhar nela, tá? Então, hoje eu não tracei com linha, eu quero que vocês desenvolvam essa visão analítica de olhar para seu cliente e já saber o que você precisa fazer nele, tá? E aí, claro, tudo que você for utilizar para marcação é para tirar mesmo a prova dos 9, tá? Hoje em dia, eu já faço meus clientes, a maioria deles, sem precisar de uma marcação muito trabalhada, apenas com marcação simples, porque eu já desenvolvi essa técnica de analisar o meu cliente antes mesmo de começar a trabalhar nele, tá? E aí agora, como eu falei para vocês, eu venho suavizando, né, a minha marcação, porque eu quero deixar toda a parte aí que eu preciso retirar de fato, né, em visão. Eu quero que vocês consigam visualizar isso também, tá? Então, sempre que a marcação ficar exagerada, ficar muito marcada, você vem suavizando para mostrar exatamente os pelos que você precisa epilar e assim dar um design bem mais harmônico, né, para nossa cliente. E uma dica para vocês, eu gosto de utilizar para suavizar palito e algodão, tá? Porque é mais fino e consegue dar uma precisão melhor aí para as sobrancelhas, uma suavidade mais bacana aí do que mesmo o cotonete, tá? Cotonete eu não gosto de estar utilizando para esse tipo de trabalho, tá bom? Porque não consigo trabalhar de forma suave com cotonete, tá? O cotonete não vai deixar bem fininho, como eu gosto de que fique fininho, tá? Então, reparei que eu já fiz essa suavidade, já tirei aí o excesso de marcação, tá? E agora a gente já vai conseguir aí fazer a limpeza das sobrancelhas da minha cliente tranquilamente, tá? E repara, gente, que eu não deixei nada artificial, não tracei nada artificial para minha cliente. Sempre o natural, tá? O que ela já tem, com o que ela precisa ter, ok? E aí, repare que agora eu vou começar a fazer a limpeza, tá? Eu começo pela região da glabela, tá bom? E é importante que você puxe bastante essa pele da região da glabela, suspenda sem machucar a sua cliente. Suspenda firme ali essa região para que você não venha machucá-la, principalmente em peles mais maduras, tá? Peles onde a flacidez já tá um pouco gritante. Você tem que suspender bem mais para que essa cliente não seja machucada aí pela tua pinça. É importante que você use sempre pinças chanfradas arredondadas, tá? Porque elas não machucam a pele. E sempre que você for utilizar uma pinça nova, muito importante isso, gente. Faça o teste da pinça em você, para você ver como que ela tá? Se tá propícia a machucar ou não, ok? E depois que eu finalizo a glabela, eu venho para o ponto final inferior e vou subindo aí do final até o inicial, tá? Sempre levando em consideração a marcação que já foi executada. Então, não posso retirar pelos que estão dentro da marcação já proposta para minha cliente, tá bom, gente? É importante que você puxe também a região de pálpebra para que você não venha machucar a sua cliente. E quanto mais flacidez a cliente tiver, mais
você tem que se firmar, mais você tem que puxar essa pele para preservar, né, o extrato córneo da nossa cliente, tá? E não promover machucaduras em nossa cliente, ok? Então, nesse momento aí, eu tô fazendo a retirada dos pelos mais grossos, tá? E repare que são pelos que demandam muito de nós, tá? Então, nós temos que ter bastante cuidado, temos que puxar mesmo essa região, manter a firmeza, tá? E eu vou precisar do auxílio também de uma outra pinça, da pinça fina, tá? A pinça fina, ela consegue retirar os pelos que estão encravados, tá? Os pelos que estão ainda debaixo da pele, que não conseguiu sair ainda, tá? Aqueles pedacinhos, né? Que são bem vistos em sobrancelhas com pelo mais grosso. Então, venham com cuidado aí, bastante cuidado, na verdade, para utilizar essa pinça, porque por ela ser fina, ela pode promover aí um machucado que a gente não tá esperando, tá bom? Então, bem com cuidado, retire os pelos que você precisa retirar. E é importante também, gente, que você precisa ter esse tipo de pinça. Foi as pinças que eu já comentei com vocês, né? Que eu gosto de pinça chanfrada, de pinça reta e de pinça fina, tá? Isso é importante porque você precisa ter um tipo de pinça para cada tipo de pelo, tá bom? Então, depois que eu retiro aí esses pelinhos que tá ultrapassando, eu volto à minha pinça normal para retirar o resto dos pelos que ainda faltam, tá? A pinça normal para mim, gente, que eu falo, é a pinça chanfrada, é a que eu mais uso. Eu uso em todos os clientes, na verdade, tá? Porque ela tem ela vem um pouquinho mais fina no início dela e no final um pouquinho mais grossa. Então ela vem ali, tipo, achatando mesmo no final e eu consigo pegar todos os tipos de pelo, exceto esses aí que estão dentro da pele, que estão mais inclusos, que aí realmente eu preciso de a intervenção de uma pinça fina, ok? Sentir dúvida com relação ao design, venho com palito, retiro o excesso de marcação, vejo se meu pelo tá realmente ali para eu tirar ainda, se já tirei tudo, tá? Não fique com dúvidas, sempre tenha o auxílio aí de uma limpeza da região onde você está fazendo para que você não cometa nenhum erro, tá? Gente, isso é muito importante. Tem 10 anos que eu trabalho com sobrancelhas e tem 10 anos que eu sou do mesmo jeito, tá? Eu faço sempre as mesmas coisas. Eu sempre estou limpando, sempre estou preocupada com o meu cliente, preocupada com o resultado que eu quero oferecer para ele. Então, esse trabalho que você está vendo aí é o trabalho que eu faço no meu dia a dia, é o trabalho comum de todos os dias. Sempre tenho a mesma preocupação, sempre quero entregar o mesmo resultado, né, bacana e eficiente para a minha cliente, para o meu cliente, ok? Aí agora eu venho limpando a região superior. E eu começo pelo ponto inicial, vou até o ponto alto, tá? E depois eu venho descendo até o ponto final para finalizar a minha sobrancelha, tá? Gente, repara que eu sempre limpo a região mais próxima à testa e próxima ao cabelo, porque é uma região que tem muitos pelinhos, tá? E aí eu quero dar o efeito suave para minha cliente, então tenho que tirar essa região também, porque quanto mais pelinhos a gente tiver na testa, mais a sobrancelha vai ficar tipo que emendando mesmo com a região do cabelo, tá? Então a gente tem que ter sempre esse olhar crítico e clínico, tá? Que é muito importante você dar um resultado perfeito para sua cliente. Assim, quando ela olhar no espelho, ela vai ver realmente ali uma diferença de um antes e de um depois incrível, certo? Isso também para as fotos, né? As fotos que a gente vai trabalhar, um antes e depois, dá uma diferença gritante, gente. Eu já fiz alguns resultados que eu não epilei a região das sobrancelhas e acabei tendo um resultado não muito bom. E a gente consegue ver também aquelas penugenzinhas, né? Aquelas que ficam bem dentro do extrato córneo mesmo, não consegue sair, mas fica ali gritando para ser expulsa, né? Então a pinça não vai alcançar. Para essa região, a gente vem trabalhando navalha, porque é mais preciso, a gente consegue tirar todo esse excesso, né? E vai dar aquele efeito suave para as sobrancelhas. E aí, agora eu tô epilando o ponto final, eu venho penteando as sobrancelhas. E é importante eu manter
as minhas sobrancelhas sempre alinhadas, os fios sempre alinhados na mesma direção, para que eu consiga identificar realmente o que eu preciso remover aí, tá? Agora eu venho para o lado direito da minha cliente. O lado direito da minha cliente também tá um pouco falhado e eu quero trabalhar da mesma forma que eu trabalhei do lado esquerdo. Então, eu venho traçando referências. Eu olho para minha cliente do lado esquerdo dela, que eu já fiz, e venho fazendo aí o lado direito. Venho aqui caprichando um pouco mais a minha região de glabela, tá? Vendo se realmente tem pelos ainda, se precisa retirar. E aí eu retiro as penugens que ainda tem. Importante olhar para um lado, olhar para o outro, ver como que o lado que você traçou referência está para o lado que você vai fazer agora, tá, gente? Porque eu falo traçar referência, porque primeiro eu faço o lado que está mais falhado, então eu vejo o que eu já fiz ali e venho para o lado que está mais cheio, que não depende tanto da minha atenção, mas que, claro, eu tenho que fazer uma sobrancelha para ficar igual e não para ficar, né, desigual, tá? Interessante eu te dizer para vocês também que isso nunca vai acontecer de eu conseguir uma igualdade 100% perfeita, tá? Porque nós naturalmente temos aí lados mais altos, nós temos lados mais compridos, esse é do ser humano, tá? Então, mas enfim, nós temos que buscar a perfeição, mesmo que ela não venha 100%, nós temos que procurar essa perfeição na nossa cliente, tá? Isso é importante para você desenvolver seu olhar também de perfeccionismo, tá? É importante você ter esse olhar porque é melhor que você seja perfeccionista chata, que não vai deixar nunca algo de errado acontecer com o teu cliente, do que você ser a pessoa displicente que não vai trabalhar de forma adequada e que teu cliente não vai gostar e não vai voltar, certo? Gente, eu traço aí a referência e venho fazendo da mesma forma que fiz o lado esquerdo, tá? Com bastante cuidado, sempre respeitando aí as minhas regiões mais sensíveis, tá? E buscando aprimorar os resultados de um lado para o outro, tá bom? E a gente já consegue até ver um resultado bacana nessa sobrancelha, gente. Eu fico muito feliz quando eu consigo já de imediato olhar para uma sobrancelha e já cruzar um resultado bacana, tá? Então aí eu venho com a minha pinça, removendo os pelinhos que estão inclusos, né? Os pelinhos que estão dentro da pele ainda. Essa pinça é a pinça de ponta fina, tá? E eu amo ela porque eu consigo retirar os pelos que ainda estão dentro da pele. Ela é perfeita, maravilhosa, mas enfim, vamos continuar com o nosso vídeo. Agora eu vou voltar com a minha pinça chanfrada, vou finalizar a minha sobrancelha aí, tá? Vou fazer o lado inferior do ponto alto, tá bom? Gente, é importante sempre você observar, ver se está realmente fazendo de forma correta. Se você precisar mudar a sua cliente de posição, não tenha preocupações com relação a isso. Sua cliente está aí, ela vai te ajudar, tá? Peça para ela para virar um pouco o rosto, para ficar do jeito que você precisa que ela fique, tá? Não se preocupe com isso, tá bom, gente? Isso é muito importante, que você peça ajuda do seu cliente, porque você não pode fazer tudo sempre, tá? Essa parte aí de facilitar para você o lado de epilação é muito importante, tá bom? Até para você ter um pouco mais de firmeza e para você não machucá-lo. Eu fico lembrando às vezes de quando eu comecei, que eu tinha maior medo de pedir para a cliente, vira para mim aqui para eu fazer esse lado. Parecia que era situação de impotência. Depois eu fui aprendendo que não era, que eu precisava da ajuda do meu cliente, sim, porque nós não conseguimos ter a visão periférica 100% perfeita, tá? Então nós temos que estar com a visão frontal realmente para que a gente consiga ter um resultado perfeito, tá? E não machuquemos nossa cliente, ok? Então, gente, agora eu venho aí tirando mesmo os pelos da parte inferior, do ponto final, tá? Já tô aqui finalizando esse lado. E aí, a mesma coisa eu faço como eu fiz do outro lado. Primeiro eu faço inferior, depois eu faço superior. E eu vou adiantar um pouquinho o vídeo para não ficar muito comprido para vocês, tá? E aí, gente, agora eu venho rebaixando os meus pelinhos, tá? Para que eu consiga identificar onde é que eu vou tirar na parte superior, tá bom? Quando os pelos são grandes,
pode acontecer da gente tirar um pelo errado, então é importante que você tenha a visão bem perfeita do que você está fazendo, tá? Então, recue os pelos da parte superior para a parte inferior para que você veja o que você precisa retirar, tá bom? A mesma coisa você faz em toda a extensão das sobrancelhas. Penteie de cima para baixo, de baixo para cima. Identifique realmente aí se ainda tem pelos para você retirar. Identifique os pelos que você precisa retirar. Isso é muito importante para que você saiba exatamente quais pelos precisam sair para que você promova um design perfeito para a tua cliente, certo? Agora chegou o momento de apararmos os pelinhos que estão compridos, tá? É importante que você penteie as sobrancelhas para cima, tá? E faça o corte aí do ponto final até o ponto alto, do ponto alto até o ponto inicial, tá bom? Importante também, gente, lembrar que quando a falha ela é superior, ela está ali no ponto alto ou no ponto inicial da parte superior, nós não precisamos cortar as sobrancelhas, porque quando nós cortamos, dá uma sensação de que tem menos volume, tá? Então, quando é assim, nós não cortamos para justamente evitar essa sensação de mais falhas, beleza? E a gente vem cortando também a parte, né, do ponto inicial aí, superior. E agora nós vamos ver se podemos cortar algo aí na parte inferior, tá? Quando a falha é muito grande, nós não cortamos para justamente evitar essa sensação, né, de falhas. Para parar as sobrancelhas, eu uso aí uma tesoura de leve curvatura, tá? Eu não gosto de tesouras 100% retas e nem muito curvadas, tá? Eu gosto de tesouras levemente curvadas, ok? E aí agora eu venho identificando os fiozinhos do ponto inicial, tá? Gente, repare que isso não é uma regra, eu tenho que fazer, tirar somente o que for necessário, eu não tenho que tirar tudo sempre, tá? Sempre que for necessário aparar as sobrancelhas, a gente vai aparar, tá? Mas quando não for necessário, não precisa fazer isso, ok? Nossa sobrancelha aqui tem fios bem grossos, então sempre que cresce os fios, fica aquele efeito, né, muito ondulado nas sobrancelhas. Então a gente vai acabar parando por isso, tá bom? A mesma coisa nós repetimos aí do lado esquerdo da nossa cliente, tá? E nós vemos do ponto final até o ponto inicial. Depois a gente vai pentear aí para a gente identificar se estamos corretas, se estamos conseguindo trazer harmonia e os pelinhos que nós precisamos retirar da parte inferior, tá? É importante sempre ter o auxílio do pente para que você não se perca, né, no seu design, ok? Agora vamos trabalhar uma parte muito importante, tá? Que demanda também muita atenção, que você precisa ter mais destreza, que você precisa ter cuidado, que você precisa ter um comportamento muito especial, tá? Porque a parte que a gente vai utilizar a navalha é um pérfuro cortante que pode causar muitos danos quando não executado de forma correta, ok? Então, sempre analise o que você vai precisar tirar, tá? Analise o movimento do pelo, o nascimento do pelo, para onde o pelo tá indo, ok? Tire exatamente no lado que o movimento do pelo começa, tá bom? E, gente, importantíssimo, sempre tenha firmeza nas mãos, tá? Sempre estique a pele do seu cliente. Lembre-se que a navalha, ela remove o extrato córneo da pele, tá? Ela tem poder de causar grandes machucaduras, então tenha muito cuidado, tá bom? Exatamente nesse movimento que eu estou fazendo, eu suspendo a pele da minha cliente para o lado que eu desejo executar, tá? Lado contrário que eu tenho que executar. E aí eu consigo ter muita firmeza na pele e consigo executar minha navalha aí de forma correta. Repare que a altura que eu tô começando é bem ali próximo já à região do cabelo da minha cliente, tá bom? E exatamente como eu falei para vocês, para trazer suavidade, eu tenho que retirar os pelinhos em excesso, as penugens que a minha pinça não consegue retirar, eu venho retirando com a navalha, tá? E eu começo dessa região aí até o limite do meu design, tá? É importante eu falar para vocês que às vezes o nosso design aí, que a gente traça
que a gente marca, acaba apagando, né? Devido a gente vir utilizando aí a pinça, vir limpando as sobrancelhas, a gente acaba aí limpando também a marcação. Então, sempre que você tiver dúvida, não hesite em marcar novamente, porque você precisa ter a certeza do que você está fazendo, tá, gente? E essa parte de navalha é a parte muito precisa, a parte que qualquer falha, qualquer erro seu pode causar aí muito mais falhas para nossa cliente, para o nosso cliente, tá? Então vamos lá, a gente começa aí retirando os pelinhos da parte inferior, tá? E nós começamos exatamente no ponto limite do nosso olho, tá? Que também é um ponto que nós temos que ter bastante cuidado, porque qualquer erro pode ser crucial, pode machucar a nossa cliente. O movimento que você vai utilizar é exatamente o que eu já falei para vocês em outros vídeos, estou falando agora. Sempre o movimento do pelo, o movimento onde o pelo está nascendo, para onde ele está indo, tá? Por quê, gente? Porque o pelo, ele tem poder de encravar, tá? Quando você retira de forma errada, ele pode nascer para o lado contrário e pode aí não conseguir sair da pele da nossa cliente e encravar, principalmente quando são sobrancelhas com fios muito grossos, tá bom? Ele não consegue sair com facilidade, ok? Importante que você deslize sempre com o auxílio do algodão, tá? Limpando aí a tua sobrancelha, limpando para trazer suavidade. E também a gente tem a opção de você usar um gelzinho, tá? Esse gelzinho você consegue comprar em lojas de cosméticos normais, tá? Ou creme. Eu geralmente uso creme hidratante dermocosmético para fazer o deslizamento aí e não machucar a minha cliente. O importante de usar um dermocosmético é que ele já vai entrando na pele, tá? Você está tirando o extrato córneo e o creme está hidratando a pele da nossa cliente. Então, basicamente, ela não vai ter danos, né, na pele por conta do dermocosmético que está entrando ali, fazendo tratamento e repondo vitaminas que nossa pele precisa, tá? A mesma coisa que fiz do lado esquerdo, venho fazendo do lado direito da nossa cliente, tá? Importante sempre que você utilize aí um algodão umectado, como eu já falei, ou com gel, ou com água, ou mesmo com o creme hidratante que eu citei, que é o que eu uso, ok? Faça a limpeza da sobrancelha da nossa cliente. Se você preferir ficar em pé, eu acho mais interessante que você faça de frente para a sua cliente, tá? Para que você tenha mais domínio nesse começo aí, tá? Eu faço assim hoje porque eu já consigo ter um controle melhor, já tenho mais experiência, tá? Já consigo identificar aí exatamente o que vai ser feito, tá? Então, não preciso estar também fazendo em pé. Quando o meu cliente é um cliente novo, aí eu faço em pé, eu me levanto, faço em pé, porque eu ainda não conheço, né? Eu tô ali em fase de conhecimento do meu cliente, do meu rosto. Quando é um cliente que eu já conheço, que eu já fiz outras vezes, que para mim é bem mais tranquilo, eu já consigo aí fazer sentada tranquilamente, ok? Mas a região do ponto inicial, gente, eu sempre faço em pé. Por quê? Porque é uma região que, como tem ali o nariz, tem uma parte bem mais angulada, eu preciso ter mais certeza do que eu estou fazendo, tá? Então, em pé eu consigo ter uma visualização melhor. Então, suspendo aí a sobrancelha da minha cliente e venho retirando somente os pelinhos que tá ultrapassando o design, tá? Eu retiro aí essa região com a minha navalha, com muito cuidado, com muita certeza do que eu estou fazendo, tá? E o que é importante mesmo que você tenha é certeza, tá? Sempre que você não conseguir de um jeito, tente de outro jeito, mas o importante é que você tenha certeza do que está fazendo. E aí, sempre eu faço essa região aí em pé, olhando para meu cliente, tendo a certeza do que eu estou fazendo. Isso desde que eu comecei até hoje, tá? É importante que você nunca relaxe com o teu atendimento. Sempre tenha a certeza e a convicção do que você está fazendo, tá? E aí, pronto, vamos finalizar essa região de navalha, de uso de navalha, tá? É importante que você guarde isso. Se precisar, pode voltar no vídeo e assista novamente, porque você vai precisar, né, ter esse domínio, né? Você vai precisar
ter esse cuidado, ok? Na região do nariz, também acontece de ter bastante pelinhos, tá? Então, a gente tem que vir aí, suspende a água beva, suspende a região de olhos, né? Para que você consiga retirar aí os pelinhos também do pontinho do nariz, ok? Finalizei a epilação aí com a navalha, agora eu venho limpando a marcação do rosto da minha cliente, tá? É importante que eu limpe com bastante cuidado, porque essa região está sensibilizada, tá? Pelo uso da navalha. E depois que a gente termina de limpar, nós vamos finalizar as sobrancelhas da nossa cliente. E eu já estou louca para mostrar para vocês o resultado, tá bom? Essa parte é a parte de análise, a parte que eu vou observar se todos os pelinhos que precisava retirar foram retirados, tá? É importante que você olhe também as falhas, como que elas ficaram, se você conseguiu aí dar um pouco mais de harmonia para elas, tá? É importante que você verifique toda a extensão das sobrancelhas para que você identifique o trabalho que foi realizado, tá bom? Essa também é a hora que eu converso com a minha cliente, que eu vou falar para ela como que as sobrancelhas devem estar, qual foi a evolução da última sessão para esta, tá? Como que as falhas estão, onde elas estão localizadas, quando é um cliente que está começando o atendimento agora, tá? Então, é a parte que eu vou explicar para minha cliente tudo o que está acontecendo, tá? Também nessa parte, gente, é a hora que eu vou mostrar para ela o valor do meu trabalho, tá? Porque a cliente gosta que você converse com ela sobre o que você está fazendo. Então, isso é muito importante. Identifiquei, terminei de limpar, agora eu vou solicitar a minha cliente que me responda qual é o interesse dela, né? Se ela quer finalizar com rena ou finalizar com lápis. Gente, é importante que quando as sobrancelhas estão falhadas, nós deixamos bem claro para nossa cliente que quando finalizamos com rena ou com lápis muito homogêneo, mais pelos tendem a cair, tá? Então, a região falhada, ela tende a aumentar, ok? Então, é importante que você seja muito honesta com a tua cliente, com o teu cliente, para que você não produza aí mais erros nas sobrancelhas dela, tá? Agora eu vou marcar aí com meu lápis branco. O meu lápis branco, gente, é meu companheiro de lida em todo o design que eu vou fazer, que eu vou executar. Porque com ele eu consigo finalizar os meus procedimentos, tanto com rena, tanto com lápis, eu consigo finalizar com meu lápis branco. Ele vai me dar aí um norte de onde eu tenho que marcar, vai me limitar o meu espaço e também vai dar uma suavidade para minha sobrancelha, tá? Então, acompanha aí que eu faço a marcação do ponto inferior todo e depois eu faço a marcação do ponto superior todo, ok? Venho da mesma forma para o outro lado, certo? O outro lado, esse lado direito da minha cliente, é um lado bem falhadinho também. Então, tenho que vir aí evitando passar meu lápis branco na falha, tá? Eu tenho que seguir o mesmo padrão de simetria que eu já tinha traçado no início, antes de epilar, tá? Porque a minha cliente quer sair com as sobrancelhas com aspecto preenchido, né? Sem falhas, então nós temos que trabalhar aí de acordo com a necessidade real das nossas sobrancelhas, ok? Gente, por que eu amo o lápis branco? Porque ele me dá um norte aí quando eu utilizo dos pelinhos que ficaram, aqueles que ficaram fora do design, que eu tenho que retirar para promover mais harmonia para minha cliente. Então, sempre que eu utilizo o lápis branco, também ele tem essa função. Então, eu consigo identificar e consigo aí retirar esses pelinhos que faltam, tá? Retirar, ok? Agora eu vou conferir as minhas sobrancelhas, ver se realmente todos os pelinhos saíram. Identifico aí os pelos que existiam ainda, eles não existem mais. E agora eu já consigo ver um ponto final aí bem equilibrado, né? Bem marcadinho e sem pelos excedentes, tá? Agora, gente, é um ponto muito importante. Eu vou fazer a limpeza do lápis branco, tá? Então, eu limpo a parte inferior para cima e a parte superior para baixo, tá? Isso vai dar um efeito de luminosidade nas minhas sobrancelhas, tá?
Repare que tá ficando uma sobrancelha bem mais harmônica, tá? Já está mais harmônica do que quando começamos. E sempre essa técnica é muito importante você aplicar, porque você dá um efeito, né, para as sobrancelhas da sua cliente. Essa finalização aí que eu estou fazendo é porque eu vou terminar as sobrancelhas marcando um pouquinho com um lápis marrom, tá? Então, é por isso que eu faço dessa forma. Eu vou jogando aí o meu lápis branco para as sobrancelhas. Se eu fosse finalizar com rena, gente, eu não ia fazer isso. Eu ia esperar retirar a rena para depois eu limpar ainda com o lápis branco tudo, tá? Mas não é este o caso de hoje. Então, já limpei a minha sobrancelha aí, já guardei o meu lápis branco dentro das sobrancelhas, tá? Agora eu estou limpando aí, varrendo um pouquinho com a minha escovinha, tá? Para que eu consiga identificar aí a minha sobrancelha, tá? Essa parte é a parte de encantamento, tá? É a parte que eu gosto de falar para vocês muito sobre isso, porque o cliente ele quer sair do teu espaço bem valorizado, né? Ele quer entrar lá e ele quer sair bem atendido e valorizado por você, tá? Então, eu sempre vou identificar as minhas sobrancelhas, sempre vou olhar como que eu quero finalizar. E hoje eu vou utilizar aí um lápis marrom, tá? Para eu começar a marcar as sobrancelhas da minha cliente, tá? Gente, entenda que eu sempre começo do ponto alto até o ponto final, tá? Por quê? Porque a região com falhas. Eu sempre começo na região falhada. A minha intenção não é pintar as sobrancelhas da minha cliente, é só dar um aspecto mais suave, menos falhada, tá? Então, sempre vou trabalhar apenas nas falhas. Preservo o meu ponto inicial aí, porque é um ponto inicial que tem bastante pelos, tá? Não tem necessidade de eu estar utilizando lápis nessa região. Então, onde precisa, eu vou estar fazendo o uso do lápis, tá? Onde não precisa, obviamente que eu não estarei utilizando o lápis, ok? E aí a gente vem pro lado direito, né, que é o lado bem falhadinho também. E fazemos a mesma coisa, que você consegue identificar exatamente como é feito. Eu pego ali da região falhada do ponto alto até o ponto final, tá? Da parte superior. E depois eu venho fazendo o mesmo processo na parte inferior, tá? E aí eu venho juntando a minha sobrancelha com as minhas falhas e venho dando aí um efeito bem mais harmônico para minha cliente. Repare vocês que eu sou bem suave com o meu lápis, eu não gosto de marcar profundamente, não gosto de aprofundar o meu lápis na sobrancelha, gente, porque eu não quero aquele efeito marcadão horrível que a gente costuma ver por aí, tá? Eu quero um efeito suave, eu quero que a minha cliente se sinta, né, bem e goste das sobrancelhas dela, tá? E sempre vou ir com o auxílio do meu pente para ter a certeza do que eu estou fazendo. Gente, esse é o nosso resultado, tá? É um resultado que nós trabalhamos durante 3 sessões. Nossa cliente, ela tem uma sobrancelha muito falhada, ela chegou para mim muito falhada, tá? E nós já conseguimos ter um sucesso nessa sobrancelha. Então, eu quero mostrar para vocês no final desse vídeo o antes e depois da sobrancelha de quando iniciamos, tá? Agora, a minha parte final é mesmo limpar o excesso aí do meu lápis branco, para que tenha mais suavidade, tá? Aí eu venho limpando também na parte inferior. E sempre eu gosto de utilizar aí o auxílio do lápis com algodão, porque é mais fininho, tá? E eu consigo dar um efeito mais suave, mais bonito para minha cliente. Gente, eu tô amando. Não sei vocês aí, mas eu estou daqui amando esse resultado, tá? A gente fica feliz quando a gente vê um resultado evoluindo, né? Minha cliente tá comigo, tem 3 sessões, e a cada sessão que ela vem pra mim é de muita alegria o resultado que eu consigo devolver pra ela, tá? Hoje eu não vou finalizar com nenhum creme hidratante, porque ela tá em tratamento de acne, então vou apenas limpar aí, tirar os excessos de pelinho que caiu no rosto dela, tá? E finalizar o meu design, finalizar a minha cliente de hoje, tá? E, gente, é isso. Eu tô aqui apaixonada por esse resultado e eu espero de coração que vocês tenham gostado desse resultado assim como eu estou amando. Um beijo!